Eu começava pelo Dr. António Raposo Subtil, fazia aqui até, por economia de tempo, até fazia um 2 em 1, perguntava que tipo de contrato é que se exige para ceder ao programa de arrendamento acessível, ou as características fundamentais, e também as características da relação entre o proprietário do imóvel que vai para arrendamento acessível, ou que é destinado a arrendamento acessível, e o ocupante do alojamento. Muito bem. O legislador, como referi, tratou as coisas com nomes um bocadinho diferentes do que é, enfim, a nossa prática e também a normalização quando se fala de direito ao arrendamento. O direito ao arrendamento é senhorio, inquilino, o arrendatário, rendas, e aqui disse preço das rendas, não disse inquilino, já disse ocupante, não disse senhorio, disse fornecedor de alojamento, deu aí, digamos assim, um wording diferente, uma formulação diferente, mas se calhar estamos a falar da mesma coisa. Onde está a diferença, e para responder 2 em 1, é que falou-se, e penso que a intenção é transformar a disponibilidade de alojamento numa atividade. Enquanto que o arrendamento habitacional era visto como uma contratação para uma ocupação isolada de uma casa, aquilo que está agora em causa é fazer da ocupação de espaços, o legislador trata como alojamento, uma atividade à semelhança do alojamento local. Qual é a diferença? No alojamento local era para turistas, dizia o legislador, preferencialmente para turismo, mas não tinha que ser para turistas, e aqui é para famílias, uma residência permanente para famílias ou para estudantes. E por isso, nesse sentido, parece que a estrutura dessa relação, a promoção destas habitações, se faz no domínio de uma atividade. E isso pode ter importância. E enquanto atividade, o arrendamento acessível é uma alternativa verdadeiramente consistente ao alojamento local? Eu acho que é uma alternativa. E para além de ser uma alternativa no domínio das vantagens que foram aqui apresentadas no plano fiscal, e 25% de isenção numa renda dá uma yield líquida substancial, nós temos que pensar que o rendimento depois é amputado de determinado tipo de tributação e o conto é o líquido que o promotor leva para casa. Mas dizia eu, essa atividade também é importante porque pode estruturar num mesmo edifício, conjugar habitação com comércio ou até com alojamento local. E depois da reabilitação urbana, não é? É possível destacar algumas peças, alguns alojamentos e integrá-los nessa plataforma para validar esses alojamentos como tendo as condições mínimas para submeter a uma relação de rendas acessíveis e com isso passamos a ter uma outra utilidade na reabilitação. Porque a reabilitação para venda, com pouco apoio dos bancos e com avaliações baixas, também não é alternativa. Então, se nós queremos que as cidades se renovem e se, digamos assim, se estabeleçam numa certa, enfim, segurança das habitações, salubridade, tudo isso que se exige para que se possa viver numa casa, então, naturalmente, é necessário que se lhe dê um destino. E qual é o destino? Venda. E se não houver apoio, enfim, nem capacidade financeira para isso. Renda. E renda de que tipo? Com que insegurança essa renda? Então, se nós temos uma renda com segurança, porque temos seguros, uma renda em que há também um valor mais baixo, mas que tem uma eficiência fiscal maior, se calhar nós conseguimos encontrar uma oportunidade de quem tem e pode vir a ter espaços para reabilitar que enquadre esses espaços, digamos assim, como destino no domínio do programa das rendas acessíveis. Penso que é possível. Muito bem. André Batoca, enfim, a parte mais aliciante aqui, como noutras realidades, é os benefícios que poderão estar associados. E, portanto, eu pergunto quais são os requisitos, especificamente, para aceder a estes benefícios fiscais que estão associados ao programa de arrendamento acessível e, nomeadamente, se, por exemplo, este regime pode, eventualmente, permitir uma isenção ao nível do IMI. Muito obrigado. Sem dúvida que a eficiência fiscal é a matéria que cativa muito quem está e investe na reabilitação. Requisitos, preencher, acima de tudo, os requisitos formais do enquadramento do contrato de arrendamento em si, estar abrangido pelo respectivo regime legal. Em segundo lugar, tem que ter esse contrato registado junto à autoridade tributária e também tem que ter o seguro obrigatório. Preenchidas essas condições, pode aceder a esse regime específico e beneficiar aqui
destas isenções fiscais. Eu relembro, isenção total de IRC e isenção total em sede de IRS, que, fazendo as contas para um senhorio que, em condições normais, pode colocar no arrendamento e vai retirar um rendimento que será sempre taxado, no arrendamento acessível, apesar de ter uma renda reduzida, mas beneficiando destas isenções, terá também essa mais-valia em relação à poupança e ao rendimento líquido no final que poderá ter. Também destaque, e terminando também a sua segunda questão, há municípios, como por exemplo o caso de Lisboa, onde a questão foi muito polémica já no último regulamento que foi aprovado no final de 2020, sobre se iria ou não manter essa isenção em relação ao IMI, o que é decisivo e manteve quando estava isso em debate, naturalmente, os senhorios. Mas tem que ver com a duração do contrato. Tem a ver exatamente com essa duração e, tendo esse enquadramento, cumprindo os requisitos específicos do regulamento municipal, e há vários municípios que estão a seguir esse exemplo de Lisboa e por todo o país, procurando adaptar à realidade do seu território e dando esse incentivo com isenção do IMI ou limitando a aplicação da taxa de IMI. A duração mínima é 5 anos. Exatamente. 5 anos, muito bem. Rui Moreira Rezende, a questão que queria colocar era se, enfim, até que ponto é que os alojamentos, os edifícios que estão em alojamento local, isto, enfim, é uma tendência crescente agora, face também ao contexto da pandemia, se podem ser, ou em que termos é que podem ser reconvertidos para este programa de arrendamento acessível? Podem. Naturalmente, os imóveis que sejam habitacionais e que estejam no regime de alojamento local podem ser aplicados para este regime do programa de arrendamento acessível. Todavia, e cá está, seguindo a crítica que já há pouco tinha feito, creio que o legislador tem que explicitar melhor alguns aspectos. Nos termos do regime jurídico do alojamento local atualmente em vigor, nós podemos ter imóveis em alojamento local destinados ao uso de serviços, ao uso de comércio, ao uso de atividades comerciais em geral. Era importante nós, com algum maior pormenor, conseguirmos também definir isso para os imóveis a colocar no programa de arrendamento acessível. Bem sei que podemos dizer que no programa de arrendamento acessível estamos perante também um regime de elegibilidade próprio, portanto temos uma argumentação muito parecida com aquela que existia no regime de alojamento local para adotarmos imóveis com outros usos também para o alojamento local. Por essa via, creio que qualquer imóvel para atividades económicas poderá eventualmente, se preencher os devidos requisitos que estão na lei, ser elegível para o programa de arrendamento acessível, mas era importante que o legislador especificasse melhor. É uma interpretação nossa, mas ela não resulta de uma interpretação literal das normas. E não poderia o legislador ter ido mais além neste contexto de reabilitar para... Devia. Para o arrendamento acessível no que se refere à reabilitação de património privado? Devia e mais, conforme dizíamos há pouco. Todas as políticas que o legislador previu para as urbanísticas que o legislador previu para os seus imóveis deviam estar previstas de forma semelhante para imóveis detidos na propriedade de privados. Muito bem. Muito obrigado. Dr. António Raposo Subtil, não sei se, enfim, em jeito de conclusão, se quer fazer mais algum comentário relativamente a esta alternativa. Nós temos, além do Programa Geral de Arrendamento Acessível, temos vários programas municipais, aqui em Lisboa, Renda Segura, no Porto Consentido, e, portanto, a questão que coloco é se, enfim, num cenário de, digamos, ainda de pandemia, já que esperemos esteja em breve, haja uma retoma. Também o alojamento local provavelmente há de ter há de voltar a ter agora uma retoma, esperemos agora a partir do verão. E, portanto, para um investidor que queira, de facto, alocar os seus ativos, se o arrendamento acessível, de facto, é uma boa alternativa, tal como o alojamento local, agora olhando para o médio prazo. Há uma coisa que penso que não podemos discutir, sem falar em números. Não falando em números, esta modalidade, este programa, aponta claramente para segurança, estabilidade e a possibilidade de, num prazo longo,
estabelecer um rendimento que é suscetível de, digamos assim, venda, ou seja, eu tenho um imóvel arrendado, eu posso vendê-lo com esse rendimento. Tenho segurança para um investidor que quer rendimento, que após eu fazer o produto, que é reabilitação ou produto novo, destinado a um arrendamento, que esse produto, não é transacionável, tal como acontecia também em pouco tempo, e ainda acontece, com os centros comerciais, com os espaços de escritórios, que com rendas médias de 5 ou 10 anos eram suscetíveis, digamos assim, de ser transacionados com investidores que procuram rendimento. Aliás, nos programas municipais, em caso de incumprimento até das rendas, é o próprio município digamos, que garante também que garante isso. Por isso, há uma estabilidade, ou seja, já não se foge do arrendamento habitacional porque ninguém paga rendas, porque os tribunais não funcionam, isso não existe. É possível contar com o que se recolhe de rendimento dessa relação. Porquê? Porque tem uma renda líquida, não tem tributação, não se fica à mercê de que amanhã aumentou a tributação sobre as rendas e eu comprei com uma yield de 5, agora já tenho uma yield de 3,5, porque entretanto os impostos já me tiveram ali a retirar esse rendimento. Não, já fico com uma renda... Há um enorme grau de previsibilidade. Um enorme grau de previsibilidade. Depois, há uma associação entre os municípios, os senhorios proprietários e os utilizadores, no sentido que o próprio município que faz a gestão e quando não faz tem o IRU na plataforma, que de alguma maneira também quer que funcione, e por isso vai forçar que a coisa aconteça, e por outro lado, porque os incumprimentos dos contratos são sancionados de forma grave, e temos as seguradoras, naturalmente, a fazer, digamos assim, o seu papel, a sua a garantia. Por isso o risco, o coeficiente de risco reduz. Brutalmente. E ao reduzir, que é o problema do imobiliário, ao reduzir o risco, passa a existir mais atratividade para investidores que não são patrimonialistas, que querem rendimento, e nesse sentido a indústria do imobiliário passa a ter a possibilidade de produzir novo ou reabilitado para uma outro tipo de atividade económica, que é precisamente as rendas acessíveis. Nunca se pensou no arrendamento para a habitação como uma atividade económica. E temos uma prova, é que se criaram fundos de investimento imobiliário habitacionais com todo o tipo de isenções, todo o tipo de isenções, e nunca saíram do papel. Porquê? Precisamente porque se desacreditava no contrato, na natureza do contrato de arrendamento, porque não se tinha garantia no cumprimento da renda, porque não existia uma situação de força maior por parte do inquilino, ficava desempregado, o que é que acontecia, e por isso, e as famílias, e, enfim, e a função social que têm, e a proteção social que lhe é devida, levava que a penalização fosse do lado do senhorio proprietário, e por isso ninguém investiu na indústria do imobiliário, em bloco, enfim, com alguma dimensão para a habitação. E agora pode-se dizer porque é uma atividade económica. Ela está estabelecida como atividade económica na medida em que os contraentes têm que segurar as suas relações. De um lado, eu seguro a renda que me é devida, e do outro lado, eu seguro uma incapacidade fortuita que possa surgir na perda do rendimento. E com isso, eu tenho as condições de, no primeiro dia e no último dia, de manter uma estabilidade. E o risco aí, o spread, que é, digamos assim, aquilo que faz com que o produto seja mais caro, reduz e a coisa pode ser atrativa. Naturalmente, se o terreno for caro e a construção for cara, se calhar não temos folga para ter uma renda deste tipo. Mas, como disse também o Dr. André Batoca, e muito bem, quando nós fazemos contas e tiramos 25%, é uma coisa, quando nós fazemos contas e não temos que tirar, aí se calhar não precisamos de uma renda tão grande. Porquê é que a renda é maior? Porquê é que a taxa de juros é maior? Precisamente porque o risco do incumprimento é grande. Porque os tribunais funcionam mal. No dia que a gente dá estabilidade à relação, o spread é mais baixo, porque o risco também foi avaliado de forma diferente. É esta relação nova que pode vir a ser avaliada por mercado, com um risco menor, com estabilidade, com segurança e com participação pública e privada, e com isto há um melhoramento da oferta. E eu penso que a procura existe, e há uma transição, naturalmente, da habitação própria para a habitação de rendas acessíveis, mas isso também se quer para não estar a sobrecarregar o sistema financeiro com tanto financiamento à habitação própria. É uma alternativa, sem dúvida. Vamos ver se os números casam com esta, enfim, norma que agora foi apresentada, ou conjunto de normas que foram apresentadas nesta sessão e, naturalmente, que estão na lei e que carecem de ser estudadas e preparadas para serem aplicadas ao caso concreto. Muito bem, muito obrigado. Vamos terminar desta forma a sessão. Queria agradecer aos três ilustres oradores a vossa presença. E com esta sessão terminamos também a presença do Imóveis Júris nesta Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa.